Então vamos para a nossa aula de hoje. A gente está com a nossa folhinha em mãos. Estudo Bíblico Sena 2024, Importância das Escrituras Sagradas. Aula de número 60. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Hoje a gente está aí na nossa penúltima aula de Gênesis, né? Hoje a gente vai ver Gênesis 49, todo o capítulo 49 de Gênesis, que é o 10º e último ato, que são as gerações de Jacó. Antes de qualquer coisa, vamos orar, meus irmãos? Convido a todos a fecharem os seus olhos. Oremos juntos. Santo Deus, queremos te agradecer, ó Pai. Estamos aqui diante de Ti com temor a Ti, temor à Tua santa palavra. E pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, Senhor, possa trabalhar a Tua palavra em nossos corações, que ela seja realmente compartilhada de forma correta para as nossas vidas. Pai, nós estamos aqui mais um dia, Pai, onde nos colocamos, Pai, nesta manhã, deixamos a nossa casa, a nossa cama, e nos colocamos aqui porque estamos sedentos em conhecer mais de Ti, da Tua palavra. Então, que o Senhor possa se fazer conhecido neste momento por nós, e que no nome de Jesus, Pai, possamos sair daqui edificados nessa manhã. Abençoa-nos, esteja nos guiando, e que esse seja um momento excelente na Tua presença. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ter o último relato, né, da vida de Jacó. Então, aqui nós temos o relato de quando Jacó ele abençoa todos os seus filhos, né, e depois disso ele vem a morrer. Então hoje nós veremos a morte de Jacó, né, e os últimos relatos, as últimas falas, os últimos momentos da vida do patriarca, né, que foi o terceiro patriarca ali, né, dentro dos três primeiros, aí Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó é aquele que é o portador das promessas da aliança de Deus com o seu povo, né? Ele é o portador das promessas de Deus, e nós vamos ver que hoje, enquanto ele abençoa os seus filhos, nós vemos que tudo aquilo, basicamente tudo aquilo que Jacó falou vai vir a acontecer. Todas as promessas, todas as profecias que ele vai trazer antes da sua morte, elas vão ocorrer, elas vão acontecer de alguma maneira, e isso é muito legal. Eu acho que essa é uma das aulas que eu mais gostei de preparar, né? Dentro do livro de Gênesis, é uma das aulas que eu mais gostei de preparar. Foi uma aula muito, muito gostosa de fazer, de ir vendo, de ir estudando, né? de se aprofundar. É muito legal porque eu tinha que ficar com um olho no peixe e o outro no gato, né? Porque, assim, muita coisa ali dentro daquilo que Jacó estava falando aqui, mas sempre olhando as promessas futuras, aquilo que iria acontecer lá na frente ainda com Israel, né? Então é muito interessante isso, porque é algo que eu, Felipe, gosto muito, né? Eu gosto muito de olhar para toda a história, assim, quando a história se encontra, né? O passado se encontra com o futuro na Bíblia, é o que eu acho mais incrível, uma das coisas que eu acho mais incrível. Então aqui nós chegamos no final da história de Jacó, né? Então nós veremos neste capítulo 49, a respeito do testamento que Jacó está deixando, né? Então aqui é como se fosse o testamento dele, né? Então tudo que ele tinha aqui, ele está deixando para os seus filhos aqui neste momento. E também veremos as bênçãos, as profecias que ele profere antes de morrer, né? Poucos minutos antes de morrer, ali poucas horas antes de morrer. Meus irmãos, relembrando um pouquinho das aulas anteriores também, Jacó, a gente vê que ele havia sentido que a sua morte estava próxima, né? Então ele começou a chamar. Primeiro ele chama José, José vem com seus filhos, né? Vem com Efraim e Manassés diante do seu pai, e ali a gente viu que ele pede primeiramente para José prometer que
que levaria ele, né, de volta lá para Canaã, que colocaria ele, que sepultaria ele lá em Macpela, né, para ele poder estar ali junto com os seus parentes, né, quando ele morresse, ele pudesse ficar ali no mesmo local que seus parentes também, que seus pais e avós estiveram e foram sepultados também. Depois disso, nós vemos que José ele concorda com o pedido do seu pai, né, e ele ali, através de um juramento, que é aquele juramento onde José ele coloca a mão por debaixo da coxa de Jacó, né, ele jura que levaria o seu pai, levaria o corpo dele de volta lá para Canaã, sepultaria ele ali em Macpela com seus familiares, né? Então a gente vê que acontece esse juramento. Após esse juramento, nós vemos que Jacó ele abençoa Efraim e Manassés, né, e a partir da bênção que ele traz para Efraim e Manassés, ele adota Efraim e Manassés, né? Porque ele entendia, como a gente até é uma das respostas aqui, né? Ele entendia que Deus prometeu para ele multidão de povos, e Efraim e Manassés haviam nascido no Egito. Então Jacó ele entendia como ele sendo parte dessa promessa de Deus. E após isso, né, ele chama também, após isso, né, após abençoar os seus netos, após adotar os seus netos, ele chama o restante dos seus filhos, né? Então, depois disso daí, de abençoar José, abençoar Efraim, abençoar Manassés, ele vai chamar os demais filhos ao seu redor, e ele vai pronunciar suas últimas palavras, né? Vai pronunciar suas últimas palavras antes dele vir a falecer. E é isso que nós veremos aí em Gênesis 49. Não vou ler tudo corrido, né, dos versículos 1 ao 33, a gente vai lendo conforme cada parte em nossa folha, ok? Então, a primeira parte aí na nossa folha diz assim, né, em negrito aí em cima: Jacó convoca os seus filhos, versículos 1 e 2. Então, versículos 1 e 2 leremos, diz assim, ó: Depois Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Meus irmãos, isso daqui deve ter acontecido bem após aquilo que nós vimos na semana passada. Então, ele conversou com José, ele abençoou José, ele abençoou Efraim e Manassés, e provavelmente logo após isso ele mandou já chamar os outros filhos. Então, tudo aqui no capítulo 48 e 49 provavelmente aconteceu tudo no mesmo dia, entende? Assim, no mesmo momento ali aconteceu todas essas coisas, né? Então, o primeiro pontinho na nossa folha diz assim, ó: Jacó agora chama seus outros filhos para os abençoar. Então ele vai chamar todo mundo, né? A gente vê aí que ele dizendo, né: Ajuntem-se, e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Então, o próximo ponto da nossa folha, ó: Jacó diz que iria anunciar o que aconteceria com seus filhos nos dias que virão. Então ele fala sobre o futuro, né? Quando ele diz aí nos dias que virão, ele está querendo relacionar o quê? Ao futuro deles, né? Ao futuro, aquilo que viria lá na frente. Então, nos dias que virão, essa frase que nós vemos aí, nos dias que virão, é uma expressão do hebraico, meus irmãos, para poder explicar sobre os últimos dias, certo? Então, todas as vezes que a gente vê aí, né, na Bíblia, né, no Antigo Testamento, falando sobre os dias que virão, né, é uma expressão falando sobre os últimos dias, né, sobre o plano futuro de Deus. Então é sobre isso que Jacó queria conversar com os seus filhos, sobre o plano futuro que Deus teria para todos eles, né? Para todos os filhos dele, e é isso que ele estava querendo dizer aí. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o que Jacó iria proferir ali para a sua família, aquilo que ele iria trazer para eles ali, não falava sobre o amanhã, entende? Então Jacó, a gente viu que ele morreu aqui, no versículo 49. Só que aquilo, as promessas, as bênçãos, as profecias que ele traz aqui no capítulo 49, não falam sobre o amanhã, sobre o que aconteceria no outro dia depois dele morrer. As profecias que ele vai trazer aqui no capítulo 49, meus irmãos, fala sobre desde a chegada deles na terra prometida,
até a vinda do Messias. Então ele está falando, as profecias que ele está trazendo aqui em Gênesis 49, fala sobre daqui 400 anos. É isso que eu quero trazer para os irmãos, né? A gente vai ver isso à luz da palavra, né? Como que as profecias vão acontecendo mesmo, e todas as profecias, elas se cumprem, mas vão começar a se cumprir 400 anos depois. Então as promessas e as profecias aqui de Gênesis 49, não foram os próprios filhos de Jacó que colheram, né? Mas foram os seus tataranetos, entende? Então, olha o próximo pontinho na nossa folha. O que Jacó vai falar para os seus filhos aqui tem a ver com o que vai acontecer com a sua descendência quando entrassem na terra prometida. Então, essa é a visão que a gente tem que analisar o texto de Gênesis 49. Quando nós irmos aqui a partir do versículo de número 3, né, que é onde ele começa as bênçãos proféticas sobre os seus filhos, a gente não deve pensar assim, isso daqui acontece um dia depois. Não, essas bênçãos proféticas é daqui 400 anos que vão começar a se cumprir. Então Jacó, aqui ele está profetizando o destino das 12 tribos de Israel, né? Então nós vemos aqui que os nomes, né, ele vai começar a trazer os nomes de cada um dos filhos, né? Você vai ver aqui no versículo 3, a gente vê que o versículo começa com o nome de Rúben, né? Depois o versículo 5 começa com o nome de Simeão e Levi, né? Então tudo isso tem algo acontecendo, tem um ponto aqui. Então Jacó, ele está profetizando o quê? Ele está profetizando o destino das 12 tribos de Israel. E os nomes aqui dos seus filhos, né, os nomes que estão aqui organizados, eles são organizados de uma forma específica. Ele organiza o nome dos seus filhos aqui conforme o nascimento dos seus filhos de cada uma de suas esposas. Então ele começa falando de Lia, né, dos filhos de Lia primeiramente, depois ele fala dos filhos de Zilpa, depois os filhos de Bila e depois os filhos de Raquel. Então assim, aqui ele vai construir tudo aqui em Gênesis 49, conforme o nascimento de cada um deles, de cada uma das mães, né? Isso é até o próximo pontinho aí que nós vemos na nossa folha, que diz assim, ó: a sequência das bênçãos de Jacó são os filhos de Lia, depois das servas Bila e Zilpa, e por último Raquel. E aqui a gente tem uma única exceção. Em Gênesis 49 nós temos uma única exceção, que é o quê? A exceção aqui é que Jacó coloca Zebulon antes de Issacar. É a única coisa diferente que nós vemos aqui, porque Issacar nasceu antes de Zebulon, certo? Issacar nasceu antes de Zebulon. Só que aqui, quando ele vai abençoando, ele abençoa Zebulon antes de Issacar, né? Sendo, como eu disse, que Issacar ele nasceu primeiro. Então, né, talvez você pense assim, por que será disso? Meus irmãos, eu tentei procurar, pesquisei, não encontrei o porquê que Jacó ele fez isso. Por que ele colocou Zebulon antes de Issacar, abençoou Zebulon antes de Issacar? Não encontrei nada em local nenhum, nem livros, nem blogs, nem nada específico falando sobre isso, né? Talvez ali, né, ele só trocou mesmo, mas, né, ele fez assim. Isso é a única coisa diferente. Depois todos os filhos foi conforme, né, o nascimento mesmo, certo? Aí o próximo ponto diz assim, ó: as bênçãos não são simples provisões. Jacó, ele avalia o caráter de cada um de seus filhos e com base nisso ele determina o destino de seus descendentes. Então tá vendo, ó, a maneira como seus filhos agiram nesses anos em que Jacó esteve vivo vai dizer muito sobre as promessas, as profecias e as bênçãos daqui 400 anos. Então a maneira como seus filhos agiram hoje, né, no agora daquele tempo, né, a maneira como os filhos dele agiu lá naquela época, dizia muito sobre aquilo que seria o futuro. Então aqui o que acontece? Jacó, ele verdadeiramente avalia o caráter dos seus filhos.
Então, ele avaliou aqui o caráter de cada um deles, como eles agiram desde a infância, na juventude, depois que eles se tornaram adultos, e a maneira como eles agiram foi a bênção que eles receberam. Então, os filhos que foram ruinzinhos, a bênção deles não foi boa, entende? E a gente consegue analisar isso, e a gente consegue ver isso lá no futuro, né? Quando eles chegam na Terra Prometida, depois no continuar da história, né? Tudo aquilo que vai acontecendo na história vai nos mostrando muito disso, né? Vai nos mostrar muito disso, e a gente vai compreender isso também à luz das Escrituras hoje, né? Então, as ações aqui dos filhos de Jacó acabaram determinando o futuro dos seus descendentes, literalmente, né? O futuro dos descendentes dos filhos de Jacó foram determinados a partir das ações deles, né? Isso é algo muito, muito interessante da gente ver, que a gente vai analisar aí. E aqui Jacó também, enquanto ele abençoava seus filhos, isso é um outro ponto interessante que a gente vai ver em Gênesis 49, enquanto ele abençoava os seus filhos, ele os comparava muitas vezes a animais também, animais, ou a gente vai ver que ele compara até um de seus filhos à água, né? Aos ribeiros, né? Então a gente vai ver que ele compara os seus filhos ao leão, ao lobo, né? À serpente, ele faz essas comparações. Exatamente, ele compara aqui, e compara um filho também a gazela, e por aí vai, né? Isso tudo, meus irmãos, essas comparações são uns enigmas, entende? É uns enigmas assim que Jacó está trazendo aqui, e aí a gente vai tentar ir decifrando esses enigmas, né? Quando ele traz algum dos seus filhos, e ele compara eles a algum animal ou algo assim, são enigmas. Não sabemos necessariamente o que Jacó queria dizer, mas a gente consegue tirar aí algumas coisas, alguns entendimentos, visando até o hebraico, né, o significado de cada uma das coisas. Então, é isso, né? É só para, nesses primeiros versículos aí, é só para a gente poder nos contextualizar dentro de Gênesis 49. Então aí, ó, próxima parte em negrito, os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó. Versículo do 3 ao 28, diz assim, ó, vamos ler do 3 ao 28, e depois a gente vai ler tudo de novo, né, mas vamos fazer essa leitura corrida primeiramente, depois a gente vai indo devagarzinho, de versículo a versículo. Diz assim: Rúben, você é o meu primogênito. Então aí ele já começa a abençoar os filhos, né? Ele já começa a trazer as profecias, né? As promessas aí. Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou, você profanou a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldita seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à vide mais excelente. Lavará suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga,
e sujeitou-se ao trabalho escravo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Versículo 19: Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Áser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seu galho se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de seus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o desposo. São essas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo as bênçãos que lhe cabia. Até aí, meus irmãos. Então aí a gente viu todas as bênçãos, todas as promessas e profecias dadas de Jacó para os seus filhos. Então agora a gente vai analisar uma por uma. Então, meus irmãos, dos versículos 3 ao 4, nós vemos Jacó falando primeiramente de Rúben, né? Então no versículo 3 ao 4, nós releremos aí, diz assim, ó: Rúben, você é o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Então, o que Jacó está falando, né? Rúben, você foi o meu primeiro filho, né? Meu primeiro filho nascido, né? As primícias do meu vigor traz o entendimento do quê? O meu primeiro filho, quando eu ainda era um jovem rapaz, né? Onde eu ainda estava cheio de vigor. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ou não? Não? Então, é isso que ele está falando, né? O meu primeiro filho que veio ainda quando eu era um jovem. Ele continua, né? O mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, tá vendo? Então ele faz aí a primeira comparação, né? Ele compara Rúben às águas impetuosas, né? E aí ele diz, ó, você não será o mais excelente, porque subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Lembra que isso aconteceu realmente, né? Rúben, ele deitou com uma das concubinas de Jacó, né? Ele deitou com Zilpa, né? Ele dormiu com Zilpa, ele realmente profanou o leito de seu pai. Então aí, ó, o próximo pontinho, né? O próximo pontinho, eu até coloquei na frente do pontinho, né? Um V, 3 e 4, para a gente poder sempre saber sobre o que está falando, né? Então está falando sobre o versículo 3 e 4. E aí diz aí, ó, Rúben, de fato era o primogênito de Jacó. Mas em seguida ele diz que Rúben perdeu tudo isso, pois profanou o leito de seu pai. Então, né, Jacó diz que ele era o seu primogênito, mas mostra também que ele perdeu a primogenitura por conta do quê? Por conta do que ele fez contra o seu pai, né? Dormindo com uma das servas, com uma das concubinas de seu pai, né? Então, meus irmãos, né, a gente consegue compreender isso daí. E aí ele diz, né, que Rúben é impetuoso como a água, né? E ser impetuoso como a água significa o quê? Que ele era inconstante, que Rúben ele era um homem inconstante, né? Então a gente para analisar aí, né? Impetuoso como a água. As águas, ela não tem caminho certo, né? As águas muitas vezes elas vai sair dos seus caminhos, né? Então a água, ela nunca é algo constante. Exatamente. Então você pega e vê um rio, não concentra em algo específico. A gente para analisar um rio aí, o rio ele vai fazer um caminho diferente sempre, né? Por mais que ele possa passar pelo mesmo lugar, uma hora ele pode saltar para os lados, né? Uma hora a água vai estar mais calma, uma hora a água vai estar mais rápida, né? Então um rio, as águas elas são inconstantes.
E é isso que Jacó está falando aí para o seu filho, né? Que ele era um homem inconstante. E ao próximo pontinho, o castigo de Rúben foi perder a primogenitura. Esse foi o castigo de Rúben, né? Ele perde a primogenitura. E isso, meus irmãos, a gente vê, né, que se mantém para o resto da história de Israel, né? Isso não se perde. Não se perde a ideia de que Rúben perdeu a primogenitura. Isso a gente vê lá no livro de Crônicas, né? Primeira Crônica, se os irmãos quiserem abrir aí comigo, lá em Primeira Crônicas, capítulo 5, versículo de número 1, né? Lá em Primeira Crônicas 5, 1, fala sobre isso, ó. Vou abrir aqui, vou ler para os irmãos. Primeira Crônicas, capítulo 5, versículo de número 1, diz assim, ó: quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois Rúben era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, o seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia Rúben não foi contado como o primogênito. Está vendo? Então ele perdeu mesmo a bênção da primogenitura, né? E isso se manteve por toda a história de Israel, né? Por toda a história. Então aqui, né, o cronista ele está falando sobre as descendências, né? No capítulo 4, capítulo 5, nós vamos vendo que ele está falando sobre as descendências, né, dos filhos de Israel. E aqui ele traz essa recordação mais uma vez, que Rúben ele verdadeiramente perdeu a primogenitura. Ele perdeu a primogenitura porque ele se deitou com a esposa de seu pai, ok? E continuando aqui, ó, versículos do 5 ao 7 agora, vamos relê-los, diz assim, ó: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa mutilaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Então é isso, né, as bênçãos, a profecia de Jacó para Simeão e Levi. Então o próximo ponto aí, ó, versículos 5 e 7, Simeão e Levi são falados juntos, porque eram irmãos iguais em tudo. Então nós sabemos que Simeão e Levi eram irmãos de Rúben também, de sangue, né? Eles eram irmãos de sangue, todos eles eram filhos de Lia, né? Eles eram todos filhos de Lia. Mas aqui nós vemos que Jacó, ele foca nos dois juntos, né? Simeão e Levi são irmãos. E esse foco em falar dos dois juntos ao mesmo tempo é por quê? Porque eles eram iguais em tudo. Tudo que um fazia, o outro fazia. Entende? Um e o outro era o Maria vai com as outras um do outro. Entende? Os dois sempre estavam juntos, né? Quando eles faziam algo bom, eles faziam junto. E quando eles faziam algo ruim, eles faziam ruim mesmo e faziam juntos também. Né? Isso. Não eram gêmeos não. Não eram não. Cada um nasceu em um momento diferente. Na tribo? Não, ele não aparece na tribo porque eles se tornam os levitas, né? É aqueles que vão cuidar de tudo aquilo que fala sobre o templo, né? Aí lá na frente a gente vai ver, né, que eles não tiveram local específico, mas, né, Deus cuidava deles, eles eram abençoados, mas eles viviam para o templo apenas, né? Lá na frente a gente vê sobre isso. Por isso que ele não teve uma tribo, né? Então os levitas eram aqueles que serviam, né? Serviam no templo. Então, né, a gente vê que os dois são falados juntos. Sim, sem problema. Doze tribos. Exatamente. Esses de cima, né, como foi a pergunta, né, quais são as tribos de Israel? Essas daqui são as tribos, certo? Essas são 12, né? As 12 tribos de Israel. Até Benjamim. Efraim e Manassés também foram tribos.
São os netos, exatamente. São os filhos de José. Aí Levi e José não tiveram tribo dentro de Israel. Exatamente. Efraim e Manassés ficou no lugar de Levi e José. Entende? Aí é isso que acontece aí. Levi, eles se tornaram os levitas, né, que serviam no templo, e José, né, ele foi de certa forma agraciado através de Efraim e Manassés, né? Os seus filhos se tornaram tribos depois, certo? Então, retornando aqui, né, como eu disse, Simeão e Levi, eles são falados juntos, pois eram irmãos iguais em tudo, e eles, como a gente viu aí, né, o Jacó fala que eles eram violentos, né? As suas espadas são instrumentos de violência, como ele diz aí no versículo de número 5, né? E isso nos faz recordar aquilo que eles fizeram, né? Lembra quando eles estavam lá em Siquém, né? Foi Simeão e Levi lá em Siquém, quando Diná foi estuprada, né? Foi Simeão e Levi que pegaram, foram os primeiros a entrarem na cidade, foram eles que, o que tudo indica, que eles foram aqueles que foram e mataram os homens, né? Os homens da cidade, eles foram os que puxaram à frente, que foram à frente. Exatamente, na judiação, Então eles, né, fizeram que todos os homens da cidade de Siquém fossem circuncidados, né? E a circuncidação devia acontecer no 8º dia da vida do neném. E eles fizeram homens velhos, né, de 50, 60 e tanto faz, né? Passarem pela circuncisão, né? Então a dor era gigantesca, né? Tirar ali o prepúcio, né? Então eles entraram ali na cidade e mataram todos os homens, né, da cidade. Assassinaram, exatamente, literalmente, né? Saquearam, assassinaram, fizeram coisas terríveis ali. Isso daqui é uma recordação, né? Quando Jacó está falando que as espadas dele são instrumentos de violência, ele está se recordando de momentos como esse, né? Desse tipo de coisa que Simeão e Levi conduziram, né? Foram e fizeram. Então olha o próximo ponto, ó. Diz assim: Jacó amaldiçoou a ira de seus filhos e disse que eles seriam dispersos e espalhados entre as tribos de Israel, como a gente viu aí no versículo de número 7, né? Maldito seja o seu furor, né? A sua raiva, a sua ira, né? Pois era forte. Maldito seja a sua ira, pois era intensa. Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Então, quando a gente vê a história, meus irmãos, isso de fato aconteceu, né? A tribo de Simeão foi uma tribo muito pequenininha, né? Foi uma tribo muito pequenininha, né? E ela se tornou tão pequena que ela não herdou, assim, uma terra em Canaã. Para falar a verdade, a tribo de Simeão ficou dentro da tribo de Judá, entende? Então, né, como se fosse assim, vou apagar aqui, tá? Só para a gente poder, para eu poder desenhar aqui e ficar bem exposto na minha mente e na mente dos irmãos. Então, o que acontece? A tribo de Simeão realmente foi uma tribo muito pequenininha, muito pequenininha. A gente sabe que Levi não teve tribo, né? Mas a tribo de Simeão foi assim, ó. É como se fosse assim, né? Não vou desenhar certinho, mas isso daqui é a tribo de Judá, certo? Tribo de Judá. E é como se fosse a tribo de Simeão ficasse aqui dentro, ó. Entendeu? Aqui é Simeão. Então a profecia que Jacó fez aqui realmente se cumpriu. Se cumpre, porque diz aqui, ó, eu os dividirei em Jacó, né? Eu os espalharei em Israel. Então eles nem mesmo tiveram, né, um local específico assim, né? Eles tiveram que meio que habitar dentro de uma, né, a tribo de Simeão teve que meio habitar dentro de uma outra tribo, né? E quando a gente olha aqui também, nós vemos o quê? Que Levi, né, a tribo de Levi nem mesmo teve um território, né? A tribo de Levi não teve um território específico. A palavra vai nos mostrar no futuro, né, que eles tiveram eles tiveram 48 cidades-estado,
certo? Ali estado não, cidades sacerdotais, espalhadas por entre todas as tribos de Israel. Então eles tinham essas cidades onde eles habitavam ali, né? Onde eles tinham a casa deles, a moradia deles, entende? Mas eles não tiveram uma tribo específica, uma região para eles habitarem. Tiveram essas 48 cidades que ficavam espalhadas sobre todas as outras tribos, né? Mas o foco deles era o quê? Era servir no templo, ok? Então é isso que acontece aí, né? Então tudo, né, dentro da vida de Simeão e Levi, tudo acontece conforme aquilo que Jacó realmente falou, né? Tudo ali lá no futuro acontece conforme o que Jacó ele né, trouxe como profecia, como promessa para a vida deles, ok? Então, continuando aqui, ó, a próxima parte é dos versículos 8 ao 12, e aí vai falar de Judá. E aí, né, a gente vê aqui que é uma das maiores partes, né? Os filhos que ele mais fala coisas é Judá e José. Então, o Judá e o José é os filhos que a gente vê que ele fala mais sobre eles. Então, Judá, ó. Judá, os seus irmãos o louvarão. Versículo 8, né? Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O versículo 10 é muito interessante, ó. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes, serão brancos de leite. Então aí, ó, meus irmãos, próximo pontinho da nossa folha diz aí, ó, Judá é uma das partes mais extensas e é uma palavra somente de vitória. Para Judá ele só traz palavras de vitória. Tá vendo? Então ele vai falar várias palavras de vitória para Judá, né? Então ele começa falando, né, que a mão dele estaria sobre o pescoço dos seus inimigos, né? Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Então isso traz o quê? Né? Quando ele diz aqui, né, sobre o pescoço dos seus inimigos, lembra o quê? Que a tribo de Judá foi uma tribo muito vitoriosa, veio a ser uma tribo muito vitoriosa. As guerras travadas pelas tribos de Judá sempre foram guerras vitoriosas, né? A gente sabe que o maior rei que teve na história de Israel veio da tribo de Judá, né? Que foi Davi. Davi veio da tribo de Judá, né? Então ele foi um desses que foi o rei mais vitorioso de toda a história de Israel, né? Então realmente, né, a mão de Judá esteve sobre o pescoço dos seus inimigos, né? E realmente os filhos de seu pai, quando ele diz os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, isso também acontece, por quê? Porque os principais reis de Israel vieram de Judá, e todas as tribos se curvavam diante do rei, né? Todas as tribos, todos os outros filhos, né? Todas as outras tribos se curvavam diante dele. E aí depois ele diz, Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Então ele traz essa ideia, né, que Judá viria a ser forte, né, a descendência dele seria uma descendência forte. A gente conhece, né, o leão é o rei da selva, né, todos temem o leão, né. Então ele está trazendo essa ideia, né, do temor ao leão, que ninguém consegue lidar com o leão, que ele é o mais forte. E aí entra esse versículo 10, que é um versículo muito importante, como eu disse, né? O cetro não se afastará de Judá. Nós sabemos que o cetro é algo utilizado pelo rei, né? Então ele traz, né, o cetro não se afastará de Judá. Quando a gente vai analisar, os reis de Israel, todos assim vieram de Judá, né? Todos os filhos de Davi, né? Aqueles que vieram depois de Davi, né? Que foi ali, né? O único rei antes de Davi foi Saul, né? Que veio de outra tribo. Mas depois de Davi, todos são filhos, né? São descendência dele ali, e vão vindo da tribo de Judá. Então o cetro realmente não se afasta da tribo de Judá, né? Os reis vieram da tribo de Judá.
E aí ele diz, né, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e aí lhe obedecerão os povos. Tudo isso acontece conforme ele diz, né? E aí depois ele começa a dizer, né, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará suas roupas no vinho, a sua capa em sangue de uvas. Tudo isso traz o sentido de prosperidade, né? A tribo de Judá será uma tribo muito próspera, né? Então aí é o que, né? Lavará suas roupas no vinho, né? E a sua capa em sangue de uva, é algo muito excelente, entende? O vinho, né? O vinho deles era algo muito valioso para eles, né? Era algo visto com bons olhos, né? O vinho era algo vendido muitas vezes de forma mais cara, né? E aí ele está trazendo essa ideia, né? Você vai lavar suas vestes em vinho, você vai ser muito próspero, haverá prosperidade entre vocês, né? Os seus dentes serão brancos como leite, né? Então aqueles que virão de vocês serão perfeitos de certa forma, né? Verá a perfeição por parte de vocês. É isso que são as bênçãos, as profecias dadas aí de Jacó para Judá, ok? É isso que ele traz aí para Judá. E depois nós vemos ele falando sobre Zebulon, que é o versículo de número 13. Caso, né, algo não ficar muito claro, meus irmãos, pode levantar a mão aí e falar, ok? Aí versículo 13 diz aí, ó, Zebulon, tá vendo? Ele trouxe aí sobre Judá, né? A gente vê que usou 5 versículos para falar sobre Judá, e aqui a gente vê um versículo para falar sobre Zebulon, por exemplo, né? Então ele vai falar sobre Zebulon no versículo 13. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Esse daqui é muito legal, é só um versículo, mas é um dos mais legais quando eu fui estudando, né? Ao próximo pontinho diz aí, ó, Zebulon é mencionado antes de Issacar, mesmo sendo mais novo. Meus irmãos, aí a gente vai pensar, né? Eu falei que parecia que não tinha muito sentido, e realmente não tem. Mas talvez, né? E dentro das profecias e promessas aí, né? E isso acontece no futuro, porque a tribo de Zebulon, ela se torna uma tribo mais próspera, maior, né? Em prosperidade do que a tribo de Issacar. Então, isso provavelmente, né, de Zebulon ser mencionado antes de Issacar, mesmo sendo mais novo que Issacar, isso provavelmente porque a tribo de Zebulon ela foi mais, né, mais poderosa e maior que a pequena tribo de Issacar, certo? Então, talvez, né, a gente não entende muito bem, mas aqui são profecias, né, que estão sendo feitas por parte de Jacó. Então, ele ter citado a tribo de Issacar, de Zebulon antes de Issacar, realmente, e olhando para o futuro, né, olhando para mais de 400 anos à frente, nós vemos que a tribo de Zebulon foi maior, mais próspera, mais poderosa que a tribo de Issacar, que foi bem pequenininha, ok? E uma coisa que é aí entre as partes interessantes, né? Porque Jacó ele diz que as fronteiras de Zebulon iriam até Sidom, né? Sidom, meus irmãos, era uma cidade na terra dos fenícios, né? Era uma cidade dentro de uma terra que ficava próxima ali, né? Fronteira com Canaã. E o que isso tem a ver? Essa cidade específica, né? Ela ficava ali na costa do mar Mediterrâneo. Aí fica uma incógnita para nós. Por quê? Porque Zebulon, né? Como o pai dele diz aqui, Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Meus irmãos, a tribo de Zebulon nunca ficou, em momento nenhum na história de Israel, nunca ficou em porto, nunca ficou na beira da praia. E isso eu até achei interessante, que quando você vai analisar até nos mapas, você vê que a tribo de Zebulon ela não ficou ali. Ela ficou no meio de Israel. É uma tribo que está no meio de Israel. Ela não ficou em locais onde tinha mar, né? E aí eu fui pesquisar, né? Fui me inteirar um pouco mais disso. E aí fica um pouco dessa incógnita, né? Porque Zebulon ele nunca viveu nesta área, né? A terra de Zebulon era no meio de Canaã, né? Quando a gente vê no mapa, a gente vê que a tribo de Zebulon fica no meio de Canaã.
E aí eu fui dando uma pesquisada, e a gente vai vendo que muitos críticos da Bíblia, né, eles vão dizer o quê? Eles vão dizer que isso tudo foi... Tem muitos críticos, meus irmãos, isso é até interessante, né, que tem alguns pastores aí que ficam falando sobre, né, que a Bíblia ela, né, tem que ser atualizada, ou que a Bíblia tem que passar por algumas mudanças, né? E eles dizem isso por causa de algumas coisas, né? E aí muitos críticos dizem o quê? Que Gênesis não foi escrito quando Moisés estava no deserto com o povo. Muitos desses críticos dizem que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio foi escrito depois de muitos anos lá na frente, entende? Então, assim, eles fizeram, né, com que as coisas acontecessem em conformidade. Então, tem alguns críticos que dizem o quê? Não é possível que iria acontecer o que aconteceu na vida de Judá. Então alguém viu acontecendo na tribo de Judá e só depois escreveu. Entendeu? Tem alguns críticos que falam isso, né? Que isso daqui foi escrito muito depois. Depois que, né, que as coisas aconteceram mesmo. Mas, irmãos, coisas como essa que nós estamos vendo aqui no versículo, né, de número 13, nos faz entender o quê? Que não tem como. Não tem como esses críticos da Bíblia estarem certos. Porque aqui, de certa forma, né, não aconteceu conforme Jacó disse. Essa parte de Zebulon não aconteceu conforme ele disse. Porque Zebulon em momento algum viveu nas partes praianas. E isso nos mostra o quê? Que sim, ele poderia ter cometido algum tipo de erro. E se fosse escrito, né, lá na frente, né, se isso daqui não fosse realmente as falas de Jacó para os seus filhos, não teria um erro, não teria cometido algum tipo de erro. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou tentando trazer? É o que? Se isso daqui tivesse sido escrito, né, não por Moisés, mas por outros homens que vieram muito depois de Moisés, esse versículo 13 não estaria aqui. Não estaria aqui na Bíblia, não estaria assim. Por quê? Porque estaria certinho. Estaria falando que Zebulon habitou no meio da terra de Canaã e que foi uma tribo próspera e uma tribo muito, né, muito rica, né, uma tribo muito poderosa. Não estaria escrito que Zebulon habitaria nas praias dos mares, serviria de porto para os navios, né, e que a sua fronteira se estenderia até Sidom. Então aqui é a única parte dessa promessa que não acontece muito conforme aquilo que Jacó diz, certo? Exatamente. Ele não habitou. Na verdade, ele não habitou. A tribo de Zebulon ficou bem no meio da terra de Canaã. É uma tribo que ficou bem no meio de Israel, quando a gente olha ali. E aí, meus irmãos, nós entendemos o quê? Aí é até o próximo pontinho aí, né? E esse próximo pontinho é bem interessante, porque aí a gente entende o quê? Que nem foi um erro verdadeiramente cometido quando a gente analisa o mapa, né? Quando a gente analisa o mapa de Israel, nem foi um erro. O próximo pontinho diz assim, mas para entendermos isso, a rota de comércio entre o mar Mediterrâneo, então existia uma rota de comércio, certo? Existia uma rota de comércio. Vamos dizer que aqui é Israel. Diremos que esse círculo aqui mal feito que eu fiz é Israel, certo? Nós diremos que aqui, vou fazer até de azulzinho, aqui né, azul para a gente ver como a água, aqui é o mar Mediterrâneo, certo? Mar Mediterrâneo. Então aqui é o mar Mediterrâneo. E o que acontecia? Né, aqui tem as 12 tribos, né? Então aqui vai de quando está dividido em 12, certo? Aqui tem as 12 tribos de Israel. E vamos dizer que essa tribo aqui, que está bem aqui, é a tribo de Zebulon. Ok? Aqui fica a tribo de Zebulon.
Então, olhando aqui, né? Aqui é o mar Mediterrâneo. O que acontecia? Ó, para entendermos isso, a rota de comércio entre o mar Mediterrâneo, atravessando Canaã para o Rio Jordão, passava exatamente por dentro da tribo de Zebulon. Então, tudo que vinha de comércio, né? Tudo que vinha nos barquinhos, né? Olha que bonitinho o barquinho que eu fiz aqui, né? Os barquinhos aqui. Tudo que vinha de comércio, que chegava, né? Através do mar Mediterrâneo, para ir até para o outro lado, né? Para passar até o outro lado, para chegar até lá no, como eu escrevi aí, né? Para chegar até lá no Rio Jordão, né? E ultrapassar, vamos dizer que o Rio Jordão passa por aqui, né? O Rio Jordão. Então, tudo, meus irmãos, tudo que entrava, né? Através do mar Mediterrâneo, através da parte, né? Dos mares, né? Passava por aqui. Sempre passava por dentro da tribo de Zebulon, para poder chegar nos outros locais. Então, partindo desse princípio, né? Partindo dessa visão daquilo que foi a promessa de Jacó, né? A gente está tentando trazer literalidade para a promessa de Jacó, é o que? Né? Ele diz aí, né? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto para os navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Então traz o que? Qual o entendimento que nos traz isso? Que tudo que vinha do mar passava por Zebulon. Era obrigatório passar por Zebulon. Passava pelo meio da tribo de Zebulon. Né? E isso, né, quando quando eu fui lendo ali, traz um pouco dessa comprovação, né? Essa comprovação daquilo que foi a promessa de Jacó para a tribo de Zebulon. Então, tudo que vinha dos portos, tudo que vinha dos navios, tudo que vinha né, ali da praia dos mares, passava pela tribo, ok? Só para a gente ter uma ideia, né? Meus irmãos, esse mapa aqui não está certinho, não está nada certo esse mapa que eu fiz aqui, está tudo errado, isso daqui é só para a gente ter uma mera ideia, ok? Uma mera ideia, porque esse mapa aqui não chega nem perto daquilo que é o mapa de Israel, ok? Para a gente poder ter uma ideia. Então, continuando aí, ó. Após ele falar de Zebulon, né, só para afindar aí sobre Zebulon, né? Neste sentido aqui, né, que eu tentei trazer aqui, neste sentido, há uma conexão da tribo de Zebulon com a orla, né, com a cidade de Sidom. Aí a gente consegue ter um sentido, trazer sentido para aquilo que ele traz, para aquilo que Jacó fala aqui para Zebulon. E agora continuando aqui, ó, versículos 14 e 15, ele vai falar sobre Issacar, né? E diz assim, ó, Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Então, meus irmãos, próximo ponto diz aí, ó, Issacar é comparado a um jumento por causa da sua resistência. Então, quando Jacó fala, né, chama o seu filho de jumento, né, não é no sentido que a gente conhece aqui, né, é porque ele era forte, né, ele era um homem forte, ele era um homem resistente, né. E o sentido provável é que Issacar era um jumento no quê? No sentido de que ele achou um lugar confortável, né? Então a gente sabe muitas vezes, né, o jumento, o burro, quando ele empaca, ele não sai, né? Todos nós já vimos, né? O burrinho, o jumentinho, né? Quando ele empaca, não tem quem tire ele do lugar, né? Então, assim, traz esses sentidos, né? O sentido dele ser alguém resistente, mas também alguém que quando empaca, quando encontra um lugar confortável, ele não se movimenta, né? E ele encontrou esse lugar confortável, né? E aí a gente até lê aí, né? Issacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelhas, entende? Então aí, ó, ele como alguém resistente, um jumento forte, né? Ele empacou ali, né? Ele ficou ali, ele encontrou um lugar confortável no meio das ovelhas, né? Ali no meio das ovelhas, no meio das cargas também, né? Porque aí no versículo 15 ele diz, né? Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa.
baixou os ombros à carga. Então ele encontrou um lugar confortável aí no meio das ovelhas, no meio das cargas, e ele, em troca do repouso, é isso que Jacó está tentando trazer, ele, em troca do repouso, ele se sujeitou a trabalhar como escravo, que é o final do versículo 15, né? E sujeitou-se ao trabalho escravo. Então olha o próximo pontinho da nossa folha, ó. A tribo de Issacar, quando chegam na terra prometida, passou por períodos de escravidão por povos ao redor de Canaã. Então, quando eles chegam na terra prometida, né, quando a gente vai estudando a história de Israel, nós vemos que a tribo de Issacar passou por momentos de escravidão, vários momentos de escravidão. E eles se entregaram, né, nesses momentos eles se entregaram realmente à escravidão. Eles preferiram muitas vezes ser escravos e muitas vezes ter aonde dormir, não precisar se esforçar tanto, do que realmente, como algumas das outras tribos, se sujeitarem ao trabalho mesmo para crescerem e prevalecerem, né? Então é isso que acontece, né? E realmente acontece conforme aquilo que Jacó contou aí, que Jacó falou. Amém, irmãos? Vamos dar uma pausa antes de entrar na tribo de Dan? Antes de entrarmos na tribo de Dan, vamos dar uma pausa aí, para a gente tomar uma água, um cafezinho, e a gente retorna daqui 5 minutinhos, ok? Então, meus irmãos, retornando aqui, agora a gente chega em Dan, né? Nós chegamos em Dan, dos versículos 16 ao 18, diz assim, ó: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. Então, um pontinho aí, ó. Dan é comparado à serpente. Meus irmãos, talvez seja uma referência ao que a tribo de Dan fez aqui, né? Talvez seja uma referência, né? Sabemos que é uma profecia, né? Mas aqui está falando, né, que Dan é comparado a uma serpente, né? Comparado a uma víbora, né? Junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair. A gente sabe que a víbora é uma cobrinha menorzinha, né? As víboras, né? As víboras são um pouco menores e elas são, né, traiçoeiras, né? Elas vão mesmo para cima. Então aqui pode ser, né, que seja uma referência, quando Jacó fala sobre Dan, a algo que aconteceu a algo que a tribo de Dan fez lá na cidade de Laís, né? Eles estavam procurando território, né? E eles fizeram um ataque traiçoeiro a essa cidade, né? Quando eles estavam ali, quando eles chegaram ali em Canaã, na terra prometida e tudo mais. Então eles fizeram um ataque traiçoeiro contra uma cidade, essa cidade chamada Laís. Isso a gente vê bem lá na frente, né? Nem faz jus entrar e buscar agora na palavra. Mas isso daqui pode ser sobre isso, porque a víbora ela é uma cobra traiçoeira, né? Ela age assim, né? Ela vai no calcanhar, ela é uma cobrinha que muitas vezes fica escondida, na hora que você vê, pum, já mordeu, né? E até traz esse sentido aqui para ela, né? Que ela abocanha e o calcanhar, né? Do cavalo e faz o seu cavaleiro cair. Então é isso que talvez pode trazer essa ideia, essa referência, né? Porque uma das poucas coisas que ele fala sobre a tribo de Dan dentro da palavra, uma delas é esse ataque traiçoeiro que eles fizeram a essa cidade, né? Quando comparado aí à víbora. E outra coisa também que nós sabemos dentro das escrituras é que veio alguém muito importante da tribo de Dan, né? Alguém lembra quem veio da tribo de Dan? Ele era um homem muito forte. Sansão, né? Sansão, ele veio da tribo de Dan. E ele foi um homem que foi capaz de fazer grandes feitos, né? Ele foi um homem que fez, né, grandes feitos, né? Então, pode ser também que aí está focando também essa promessa, né? Essa profecia tem a ver com Dan também, com
com Sansão também, né? Ele morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás, né? Algo voltado aí para quem foi, né? Ou para quem foi Sansão, né? E até o ponto aí também, né? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, né? Sansão, ele foi um dos juízes de Israel, né? Julgou o povo de Israel de certa forma, né? Então a gente fica aí com essas visões, né? Esses pensamentos aí, tanto sobre, né, pode estar trazendo aí essa ideia um pouco sobre quem foi Sansão, né, quanto também esse ataque que a tribo... Oi? Exatamente. Isso, exatamente, Sansão e Dalila, né? Esse daí mesmo, o Sansão. Nós vemos lá a história dele no livro de Juízes, né? Meus irmãos, só um outro ponto aí que a gente não comentou, que a irmã Lígia até trouxe aí sobre, né, ainda no versículo 10, voltando rapidamente lá em Judá, né, e diz aí: o cetro não se afastará de Judá. Isso daqui também traz uma visão sobre Jesus. Jesus, ele veio da tribo de Judá, né, e o cetro nunca se afastou e nunca se afastará da tribo de Judá. É porque o nosso Messias veio da tribo de Judá, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores veio da tribo de Judá, aquele que transformou todas as coisas de uma vez e para sempre, né? Ele veio da tribo de Judá, né? Então aí a gente pode tirar aí do versículo 10, né? O cetro não se afastará de Judá. Tanto a visão de que de Judá vieram os grandes reis, né? Como Davi e seus filhos, como também nós podemos sim trazer a ideia de Cristo, né? Como esse que é o principal descendente de Judá, né? E o cetro nunca se afastou e nunca se afastará dele, né? Por ele ser o nosso Senhor. Por favor, irmão. Olha para você ver, muito interessante. É NVI? É NVI, será essa tradução? Essa por direito, ó. Eu acho que a sua tradução é NVI, não é? Nova Versão Internacional? Ou é NVT? Transformador, legal. Eu gosto muito dessa versão também. Ela é uma versão muito, muito legal. Assim, eu sempre gosto de ler ela. E realmente, né, fica muito bom essa na versão NVT. Até que venha aquele, né, que todos os povos, né, estarão diante dele. A quem pertence. Ó, aquele que todas as nações honrarão. Isso daí traz uma ideia ainda mais voltada, né, para a vinda do Messias, né? O Messias que viria, né? E a gente sabe que tudo se cumpriu em Cristo Jesus, né? Muito, muito interessante mesmo. Então, retornando aqui, né? Voltando, a gente viu agora sobre Dan, e após Dan, no versículo 18, a gente vê que ele para por um momento aí, né? Ele para por um momento, no versículo 18, e ele faz uma oração, né? Então o versículo 18 ele não está falando sobre nenhum dos seus filhos, ele faz apenas uma oração aqui, Jacó. E a oração é o que? A tua salvação espero, ó Senhor. É isso que nós vemos ele falando aí. Então o próximo pontinho, ó. Jacó ora a Deus em meio ao momento em que estava entregando as bênçãos e profecias aos seus filhos. E, meus irmãos, com essa oração aqui, né, a tua salvação espero, ó Senhor. Com essa oração, Jacó mostra que ele entendia que o futuro esperava muitos conflitos, né? Então, a tua salvação eu espero, ó Senhor. É como se ele realmente trouxesse o entendimento que ele sabia, né? Que ele entendia que o futuro esperava muitos conflitos e, de certa forma, dificuldades para os seus filhos, mas também que viriam bênçãos e vitórias, sendo que fosse que ele cria, né, sobre o futuro, ele sabia que Deus, né, levaria a sua família, e aqui ele traz, né, a tua salvação espero. Então ele confia em Deus, ele espera em Deus, ele confia que Deus faria o melhor para a sua família no futuro. Porque nós vemos que a maioria das coisas, das profecias que ele vai trazendo para os seus filhos, são coisas
de certa forma, não são tão boas, né? Não são tão boas, são coisas, né, de certa forma, difíceis, né? Ele, de certa forma, amaldiçoa aí a ira, o furor de parte dos seus filhos, né? As palavras dele também para Rubem são duras, né? Nós vemos aí que tem algumas coisas duras, né? Aí para Issacar, né? Ele traz a ideia de que seu filho Issacar, os descendentes dele seriam escravos, né? Não são coisas legais de ouvir, né? Ali como promessas e profecias para o futuro. Mas aí ele para por um momento e ele fala: a tua salvação espera, ó Senhor, confiando em Deus, confiando que Deus faria o melhor, confiando que Deus faria conforme a vontade dele, né? Confiando que Deus teria o melhor para os seus filhos. E nós sabemos que Deus, ele cuida dos seus, né? Ele cuida dos seus, ele sempre cuidou do seu povo de Israel, e assim também ele tem cuidado de nós, né? Então que na salvação de Deus nós possamos esperar sempre. Amém? E aí nós continuamos aqui. Agora a gente vai para Gade, no versículo 19. Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda. Só isso ele fala sobre a tribo de Gade, né? Só isso ele fala sobre o seu filho Gade. E aí, meus irmãos, Gade, né? O nome Gade tem um significado de atacar. Então o nome Gade traz esse significado. Quando a gente traz do hebraico, traz a ideia de atacar, certo? Então no hebraico esse versículo é um jogo de palavras. Quando a gente pega no hebraico esse versículo 19, é um jogo de palavras. É mais ou menos assim, ó. Gad, né, que significa ataque, é como se ele falasse assim, ó: Gad ataque, será atacado por atacantes e os atacará na retaguarda. Então é um jogo de palavras quando a gente traz do hebraico, né? O ataque será atacado por atacantes e os atacará na retaguarda. No seu tá tropa? Aí, ó, que interessante. Então é isso, é essa ideia que o hebraico traz aí. Então olha para você ver, ó, o próximo pontinho. Talvez porque Gade ficou ao lado oriental do rio Jordão, fazendo fronteira com os amonitas, moabitas e outros povos. Então, meus irmãos, né, quando ele traz aí, ó, Gade será atacado por guerrilheiros, mas ele lhes atacará a retaguarda, traz sentido do quê? E realmente esse é o sentido. Gade ficava naquela região, então ele fazia fronteira com os amonitas, os moabitas e outros povos. Então se algum povo deste lado, né, do lado oriental ali de Israel, quisesse vir e atacar Israel, teria que passar por Gade, teria que guerrear com Gade. Então aqui é o que, né, a promessa, né, a profecia é o que? Eles seriam atacados, mas eles os atacariam na retaguarda também. Então o que? Os amonitas atacaram Israel, passaram pela tribo de Gade, Gade conseguiria pegar eles pelas costas, conseguiria pegar eles pela retaguarda, ou eles teriam que lutar frente a frente. Tá vendo que interessante isso, né? As promessas, as profecias aqui, né, que ele vai trazendo, e tudo, né, tudo, quando a gente vê que eles chegam lá 400 e poucos anos depois, quando eles chegam lá na terra prometida, tudo acontece realmente conforme Jacó vai falando, né? Aí o próximo aí é Aser, no versículo 20, né? E aí diz aí, ó: Aser, o seu pão será abundante e ele produzirá delícias reais. Então aí, ó, Aser seria uma tribo frutífera. Não tem muito o que eu ficar falando. É isso que quer dizer aí, certo? E é bem claro, né? O pão será abundante, ele produzirá delícias reais, né? Então já traz bem o sentido aí. É uma tribo frutífera. Depois Naftali. Naftali é uma gazela solta. Ele fala palavras bonitas. Esse daí eu acho que é o mais bonitinho, né? De todos assim, até agora é o mais bonitinho, né? É fofinho, né? Um momento fofura aí, né? Gade é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas. No seu fala o quê? Servo com... Ah, tá servo, né? Não tá gazela. Ah, sim. Olha só, ficou mais fofinho ainda. Aham, exatamente. Esse aí é a ideia, né? Então Naftali é o que? Ele é comparado a uma gazela solta que fala doces palavras, né?
É um pouquinho difícil de traduzir, mas qual que é a sua tradução, minha irmã? Você sabe qual que é a tradução da sua Bíblia ou não? Ah, sim. Ah, interessante. Ó, porque a tradução é essa mesma. Essa é a tradução. Como é que fala? É a Bíblia católica, né? E é muito interessante porque a Bíblia católica ela traz o sentido real. Uhum. A Bíblia católica é a Bíblia que ela traz melhor entendimento daquilo que realmente quer dizer. Então, a gazela solta, ela se alegra por quê? Porque ela tem lindos filhotes, entende? Então é o que? Quer dizer que aqueles que vieram de Naftali eram muito belos, entende? Essa é a ideia. Então, até, você pode ler aí, irmão, por favor, o versículo 21 na sua tradução? Uhum. Tem lindos filhotes, né? Tá vendo? Em vez de colocar aí, ó, ele fala palavras bonitas, ele já traz aí como lindos filhotes, né? Então, olha para você ver, legal, muito legal. E é esse o sentido mesmo, né? Uma gazela solta, né? Que fala palavras bonitas, traz sentido, né? A gazela está se alegrando por quê? Porque ela tem belos filhotes, ok? Esse é o sentido aí, né? O sentido que mais chega perto do hebraico, né? Que traz a ideia do hebraico mesmo. Então, continuando aqui. Abrindo um parênteses, né? Tem gente que fala que estudar a Bíblia é errado, né? Que teologia esfria, né? Que a letra mata, né? Mas olha só para você ver, né? Como que a gente consegue entender bem isso, né? Se alguém, né? Por exemplo, isso daqui, né? Naftali é uma gazela solta, ele fala palavras bonitas e aí vai traz essa ideia dos filhotes, né? Gente, isso daqui foi necessário alguém estudar muito para traduzir para nós aqui hoje. A Bíblia do jeito que está na nossa frente aqui, né? Homens se dedicaram, né? Mulheres se dedicaram, né? Fielmente para traduzir isso daqui para nós, para a gente ter a palavra aqui diante de nós, do jeito que a gente consegue ler e entender, né? Então, se a Bíblia está aqui na nossa mão hoje, é porque alguém um dia traduziu do grego, traduziu do hebraico, né, com muita veemência ali para trazer para nós, né? Então nós temos que estudar a Bíblia mesmo. Quem estuda a Bíblia conhece a Deus, né? É impossível. Uhum, uhum, exatamente. Era só o Velho Testamento. Uhum, exatamente. Uhum, é. Tudo coisa do capiroto. É tudo gente sendo usada pelo diabo, literalmente. Literalmente, né? Temos. Muito, muito mesmo. Não tem outro lugar que você consiga conhecer a Deus além da palavra. Porque na oração a gente não conhece a Deus. Na oração a gente não conhece a Deus. Na oração a gente conversa com Deus. Na oração a gente traz a nossa fé à tona, né? Porque ali na oração a fé é posta à prova. A gente está com os olhos fechados, falando com alguém que a gente não vê, né? Que a gente não sabe que está ali. Então, oração, a fé é colocada à tona, né? A gente ora a Deus com fé que Ele está nos ouvindo, mas é na palavra, é na Bíblia que a gente conhece a Deus. A gente conhece a Deus. Que Ele fala com a gente. Aham, exato. A gente fala com Ele. Exatamente, muito pontual, irmã. Exatamente isso. Então, continuando aqui, ó. Dos versículos 22 ao 26, ele fala sobre José.
José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça de José, do que foi distinguido dentre os irmãos. Então, meus irmãos, José é, como o Pontinho diz, né? José ele é comparado a um ramo frutífero. Aqui é compreensível tudo que ele fala de José, e de todos os filhos é o único que ele cita o nome de Deus, né? Então, de todas as bênçãos que ele traz, o único que ele cita o nome de Deus no meio das bênçãos é José, né? O Todo-Poderoso, né? A pedra de Israel, o pastor, o poderoso de Jacó, tudo isso ele está fazendo menção ao próprio Deus, né? Então Jacó aqui ele cita o nome de Deus 5 vezes enquanto ele abençoa José, né? E assim, realmente tudo aquilo que é citado aqui com José de certa forma é autoexplicativo, né? E aí a gente chega em Benjamim, né? Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então Benjamim é comparado a um lobo, né? O próximo pontinho aí, que despedaça. Isso é interessante, sabe por quê? Porque os guerreiros da tribo de Benjamim, meus irmãos, no futuro, eles foram muito famosos nas guerras. Então, todos os guerreiros que vieram da tribo de Benjamim foram muito famosos nas guerras, né? Eles foram muito famosos. Eles eram habilidosos, né? Muito habilidosos com arco e flecha, né? Eles também eram muito habilidosos em atirar pedras, né? E foi da tribo de Benjamim que veio Saul também, né? O primeiro rei de Israel, né? Saul veio da tribo de Benjamim e ele era conhecido como um grande guerreiro, né? Era um homem muito forte, um grande guerreiro, né? E aí depois nós chegamos no versículo 28, que diz, né? São essas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou, segundo a bênção que lhe cabia. Então aí, versículo 28, pontinho, aqui vemos a confirmação das bênçãos das 12 tribos, e também que cada um recebeu uma promessa apropriada. Então o versículo 28, quem escreveu o versículo 28 foi o próprio Moisés, certo? É a fala de Moisés aí, o versículo 28. Então, quando ele escreve isso daí, né, são essas as 12 tribos de Israel, nos traz o quê? Nos traz a convicção de que todos os filhos de Jacó, eles entrariam na terra prometida, mas que cada um teria um destino diferente, certo? Todos entraram na terra prometida, mas cada um teve seu próprio destino. Joia? E aí, ó, o próximo pontinho diz aí: a tribo que liderou o norte de Israel foi a de Efraim, e a que liderou o sul foi a tribo de Judá. Então tá vendo? O Efraim foi muito importante. No norte a tribo de Efraim que liderou, né? E no sul a tribo de Judá liderou aí. E aí nós chegamos na última parte, meus irmãos, para a gente finalizar aí, ó, versículos do 29 ao 33, momento da morte de Jacó. Até a próxima parte em negrita, né? A morte de Jacó. Depois Jacó lhe ordenou dizendo: vou ser reunido ao meu povo, sepulta-me junto aos meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo como propriedade para servir de sepultura. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali eles sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados dos filhos de Et. Dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas ordens a seus filhos, recolheu seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Então, meus irmãos,
Jacó, ele está instruindo seus filhos sobre o seu sepultamento nesses versículos, né? Até o versículo de número 32, ele está fazendo o quê? Está instruindo, ó, vai ser assim que eu quero que vocês me sepultem, lá em tal local. Então ele deixa tudo bem específico, né? Aqui a gente vê que ele fala sobre a sua morte, e ele fala sobre a sua morte como uma reunião com o seu povo, né? Então ele diz aqui isso, né? Ele diz que é uma reunião, né? Vou ser reunido ao meu povo, sepultem-me junto de meus pais. Isso significa, meus irmãos, que quando ele morresse, né, quando ele diz assim, vou ser reunido ao meu povo, né, qual que é a ideia que ele está tentando trazer aqui? Ele está trazendo a ideia para os seus filhos o quê? Que quando ele morresse, ele iria para o mesmo lugar, que os seus pais estavam. Então ele faz aqui, é como se ele estivesse fazendo menção que ele iria para o céu junto aos seus pais, entende? Onde Abraão, onde Isaac, onde Sara, Rebeca, onde Lia estavam. Ele iria para o mesmo lugar que eles. É isso que ele está tentando trazer, a ideia de ser reunido ao povo, né? Quando ele diz aqui. Então, ao próximo pontinho, ele fala de sua morte e da reunião com seus antepassados, como a gente acabou de falar. Aí o próximo ponto, ele diz: Jacó pede para ser sepultado novamente na caverna de Macpela. Então ele bate nisso várias vezes, né? Então ele queria deixar o que bem claro: vocês têm que me colocar, é lá que eu tenho que ser sepultado, certo? O próximo ponto: após as instruções dadas aos seus filhos, Jacó morreu. Tá vendo? Ele terminou de abençoar todo mundo, ele terminou de trazer a ideia ali para todo mundo, né? A gente vê no versículo 33, né, dizendo aí que o velhinho Jacó, né, o idoso Jacó, ele recolheu os seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Que morte bonita, né? Que morte tranquila, né? De certa forma, né? Ali ele abençoou os seus filhos, se deitou após isso, né? Expirou e foi reunido ao seu povo. Oi? Consciência tranquila. Fiz o que eu tinha que fazer, né? Aquilo que Deus me trouxe para este mundo eu cumpri, né? E a palavra diz que ele recolheu os pés na cama, né? Como eu disse, né? Então ele estava sentadinho, né? Abençoou todo mundo, ele sentadinho, muito velhinho, né? Não estava conseguindo enxergar mais direito, né? Como a palavra nos indica, né? Porque ele não conseguiu ver direito, não estava conseguindo enxergar direito, né? Como a gente viu no capítulo 48. E com muita dificuldade ele conseguiu ficar sentado, mas após isso ele deitou, né? E a gente vê aí, né, que ele deu o último, né? Ele expirou. O expirar, né, traz esse sentido de, né? Então o espírito, né, saiu do seu corpo, né? Essa é a ideia. O último suspiro, né? Então nesse expirar que traz essa ideia, né, de ele expirou, né? Ali ele deu o seu último suspiro, né? Expirou no momento que o espírito saiu do seu corpo. E o último pontinho aí, ó. Jacó morreu com 147 anos de idade. Viveu bastante, né? Não, mas ele viveu sim, mano. Ele viveu 147 anos porque a Bíblia, ela nos mostra isso. A Bíblia nos traz essa ideia que ele viveu 147 anos. E a gente vê que anteriormente, né? A gente vê que Matusalém viveu com 980 e pouquinho, né? Por exemplo. Mas aí né, como a gente viu lá no iniciozinho de Gênesis, né? Mas aí a vida foi encurtando, né? Mas ele viveu ainda menos que Abraão e Isaac, né? Exatamente. Que ele não viveu tanto quanto eles, E aí veio a morte de Jacó, né? Que acaba, né, a história dos patriarcas, né, meus irmãos? Semana que vem a gente vai entrar aí no último capítulo de Gênesis, né? E a gente vai finalizar Gênesis aí uma vez por todas, né? Que gostoso, né? Foi aí 1 ano e meio estudando Gênesis, né? Muita coisa, né? Eu sou muito grato a Deus, mas vou deixar para a semana que vem para chorar. Amém? Vamos ficar de pé para a gente finalizar, irmãos? Antes de finalizar aí,
Hoje à noite nós teremos o nosso culto da família, né? Às 20 horas, os irmãos estão convidados. Vamos vir cultuar ao Senhor, né? Bem gostoso com essa chuvinha, porque hoje é o dia do Senhor, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, oremos. Santo Deus, te damos graça por este tempo que vivemos aqui, reunidos nessa manhã. Lhe pedimos que o Senhor possa nos levar neste momento para as nossas casas, debaixo da tua santa proteção, Deus. Abençoa o nosso dia, tudo que ainda viveremos. Abençoa o nosso amanhã, Pai, a nossa semana que aí está se iniciando hoje, Deus. Que nós possamos estar realmente debaixo da tua proteção, Pai. Que a nossa vida seja uma vida realmente repleta de ti, Pai. Repleta da tua palavra, uma vida de oração, Pai. Uma vida de busca incessante pelo Senhor. Obrigado por tudo que vivemos, Pai. Até aqui, né, olhando para a tua palavra e tudo aquilo que ainda viveremos. Nós te damos graça em nome do teu Filho Jesus. Nós te agradecemos, Santo Deus. Amém.